Bom, pessoal, vamos começar, né, nosso conteúdo da N2, certo? Na N2, nós vamos estudar a parte de temperatura e calor, certo? E aí as leis da termodinâmica, tá? Então, vamos começar a entender um pouquinho, né, da ciência, né, por trás da temperatura e calor, né, da termometria, né, e por fim, a termodinâmica, certo? Que para vocês é essencial, né? Se eu não me engano, vocês têm até uma cadeira só dedicada a isso, né, termodinâmica, certo? Então aqui, lógico, na cadeira vocês vão ver um pouco mais aprofundado e mais aplicada à química, né? Aqui a gente vai ver mais nos aspectos físicos, né? Lá vocês vão ver em relação às reações químicas, né? Quando envolve reação química, certo? Aqui a gente não vê tanto quanto envolve reação química, a gente vai ver mais a relação das propriedades físicas, né? Do sistema, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ah, existe uma diferença entre temperatura e calor, né? No nosso dia a dia, a gente usa quase como sinônimos, né? A gente fala assim, eu estou com muito calor, né? Você quer dizer que a temperatura está elevada, certo? Então, você está com muito calor, né? Mas a gente vai ver que são duas coisas diferentes, certo? Temperatura é uma coisa, certo? E calor, a gente vai ver que é a energia em transição, é outra. Tudo bem? Então, vamos começar vendo primeiro temperatura, certo? E vamos entender um pouco. Vamos entender um pouco do que é essa propriedade, certo? Então, assim, é bem intuitivo nosso, né? A gente entender que as coisas mudam dependendo se um lugar está mais quente ou mais frio, né? O sistema, as propriedades do sistema, algumas propriedades do sistema mudam, né? Por exemplo, nosso próprio corpo, né? Dependendo da temperatura, né? Se a gente está mais quente ou mais frio, várias coisas mudam na gente, né? Então, por exemplo, se estiver mais quente, você começa a suar, certo? Como eu estou suando aqui, está um pouco quente, certo? Enfim, e várias outras propriedades podem acontecer, né? Se está mais frio, você começa a se tremer. Boa noite, Gabriel. Eu já tinha começado a aula aqui, certo? Mas comecei e falei quase nada, certo? Praticamente você vai chegar à aula do zero, né? Estava dizendo o seguinte, que é natural, né, da gente entender que os sistemas, né, um sistema qualquer, né, certo? Ele muda a temperatura, né? Eu dei como exemplo o nosso próprio corpo, né? Então, se está quente, a gente começa a suar, né? Se está frio, a gente começa a tremer, certo? Se ficar muito frio, a gente pode até morrer, né? Se ficar muito quente, a gente pode morrer também, certo? Então, ou seja, os sistemas, algumas propriedades, alguns sistemas mudam, certo? Algumas propriedades mudam dependendo da temperatura, certo? Isso é uma coisa fácil de se observar, né? A gente observa isso intuitivamente, né? Só que para a gente estudar isso, né, a gente precisa ter alguns sistemas com propriedades mais padronizadas, né? Então, por exemplo, a gente não usa o corpo humano para estudar a temperatura. Por quê? Porque o corpo humano varia muito, né? De uma pessoa para outra, certo? Então, a gente tem que estudar sistemas padronizados, né? A gente define quais são as variáveis, né? As variáveis que mudam ali dependendo da temperatura, certo? De um sistema, certo? E a gente vê como é que essas variáveis vão mudando, né? Dependendo da temperatura, certo? Essas variáveis que você observa no seu sistema, a gente chama de variáveis macroscópicas, certo? Macroscópicas, né? Porque a gente vai ver que todas essas mudanças, né, acontece na escala microscópica, ou seja, na escala atômica, né? Tudo é uma consequência da escala atômica, né? A gente vai ver que a temperatura, ela é uma energia de agitação, tá? A princípio.
quer dizer, quando você vê do ponto de vista microscópico, certo? Mas o reflexo, né, dessas mudanças microscópicas a gente vê em variáveis macroscópicas, certo? Ou seja, variáveis que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Na nossa escala, né, que eu quero dizer, nossa escala de medição. Vou dar alguns exemplos, né, para não ficar tão arbitrário, né? Então, pode ser, se você pegar, por exemplo, uma barra, né? Uma barra de algum material, certo? Uma das variáveis macroscópicas dessa barra pode ser o comprimento dela, certo? E a gente vê que, dependendo da temperatura, esse comprimento ele vai mudando. Ele pode aumentar ou diminuir, né? Quando a gente estiver estudando dilatação térmica, a gente vai ver qual é a equaçãozinha, né, que descreve esse aumento e essa diminuição dele. Tá? Outra propriedade também, que também pode ser para uma barra, né? Para uma barra é mais difícil isso, mas poderia ser até a pressão que ele está submetido, né? Se você deixar ele submetido a uma certa pressão, você vê que a pressão dele pode mudar também, tá? Você botar alguma coisa pressionando aqui, você fica medindo, né? Certo? Alguma coisa fazendo uma pressão aqui. E você fica medindo, você vai ver que ele vai mudar, né? A pressão interna aqui que ele faz, né, para resistir a essa pressão externa, ela pode mudar, tudo bem? Então, por exemplo, para uma barra você poderia usar o comprimento, né? Ou melhor, né? Para ser um pouco mais preciso, é o volume dele, tá? O volume e a pressão, né? E vamos botar um sólido, certo? Então, é bem mais fácil, né, a gente medir o volume e a pressão de um sólido do que você medir, sei lá, a quantidade de suor que uma pessoa suou, né? Então, por isso que eu digo que os sistemas que a gente costuma estudar para temperatura, né, são sistemas em que a gente tem uma maior padronização, né, tem um maior controle dessas variáveis macroscópicas, né? Então, o ser humano, né, ele sua, né, ele pode suar, então pode começar a se tremer, são variáveis que a gente não consegue medir muito bem, né? Você não consegue medir a quantidade de ml de suor, até porque também não é consistente, né? Pode ser que na mesma temperatura duas pessoas suem de forma diferente, certo? E, lógico, né, isso acontece porque o ser humano é um sistema bem mais complexo, né? O nosso corpo modifica muito mais coisas do que simplesmente suar e tremer, né? Por causa da temperatura, porque é um sistema extremamente complexo, né? Então, lógico que é muito mais fácil a gente estudar a temperatura usando sistemas simples, né? Como um sólido, certo? Na verdade, qualquer material, a gente sempre usa essas duas variáveis. Eu botei um sólido, mas quando você for para um líquido, também usa isso aí, tá? Então, um líquido, né? Muito comum, estudado para a gente, usado para a gente medir a temperatura, é o mercúrio, né? A gente vai ver daqui a pouco, o termômetro de mercúrio é isso, né? Então, tem aqui, ó, o mercúrio armazenado aqui, né? E aí, o volume que o mercúrio ocupa, de acordo que vai aumentando a temperatura, esse volume aumenta, né? E aí ele começa a subir aqui no tubo, né? Certo? Ou seja, aqui também o volume, e a gente pode medir a pressão também, certo? No mercúrio. São duas características que mudam com a temperatura, certo? Tanto sólido, líquido, mas o mais importante de todos, certo? Os gases, né? E aí os gases a gente nota com muita mais facilidade a mudança nessas variáveis, certo? Tanto volume e pressão, tá? Então, no gás, certo? Vamos supor que você prendeu um gás aqui, e você tem uma coisa aqui fazendo uma pressão, né? Então, o volume que esse gás ocupa e a pressão, né, que deixa esse gás em equilíbrio, tá? São os parâmetros também, são os parâmetros macroscópicos que a gente usa para estudar a temperatura. Opa, o Gabriel fez uma pergunta assim. Acho que nem se usa mais esse tipo de termômetro. Aqui em casa tinha um, mas faz tempo. O termômetro de mercúrio,
Não se usa tanto por causa porque ele é perigoso, né? O mercúrio é venenoso, né? Então, se ele quebrar, é perigoso, né? Ele tanto faz mal para a gente, como faz mal também para o meio ambiente, né? De fato, é mais difícil encontrar termômetro de mercúrio. Mas ele é interessante do ponto de vista didático, porque para a gente entender um pouco de como é que surgiu as primeiras formas da gente medir temperatura, né? Por isso que eu gosto de falar, certo? Mas provavelmente o termômetro que você tem na sua casa é aqueles eletrônicos, né? Se for aquele eletrônico, esse sistema aí, o que já é um circuito, né? É um circuito. E o que muda nesse circuito é a resistência, tá? Então, esse circuito ele é feito de tal forma a medir essa resistência. E aí, quando você bota essa resistência em contato com a pessoa, né, aquele ferrinho, né, aquela pontinha de ferro que tem lá no final, né, ela está em contato térmico com essa resistência. Então, quando essa resistência, dependendo da temperatura dessa resistência, ela, ela muda com a temperatura, tá? Então, de fato, a variável macroscópica aqui desse circuito seria a resistência. Tudo bem? Nesse caso é só uma, certo? Gabriel perguntou se tem mercúrio nele. Tem, né? Aqueles que é de tubozinho mesmo, que tem até ele tem até uma lentezinha assim, né? Não sei se você percebe, é até difícil ler nele, porque para você ler você tem que ficar mexendo ele, e aí você vai vendo uma barrazinha, né, que subiu, né? Que é bem prateadazinha, né? E aquele prata ali, na verdade, é mercúrio, né? Mercúrio que é líquido, certo? E aí ele vai subindo, tá? Eu dou o exemplo do mercúrio líquido, mas a água também tem essa mesma propriedade, tá? Você poderia criar um termômetro feito de água, certo? Só que a água, ela dilata menos que o mercúrio. Então, seria um termômetro mais difícil de se fazer, tá? Mas, se eu não me engano, o primeiro termômetro, que na verdade nem era um termômetro ainda, 100%, que foi feito na história da ciência, né? Foi feito por Galileu e era a base da água, né? Ele mediu quanto a água dilatava, tá? Então, assim, basicamente, para estudar a temperatura, certo? A gente tem que identificar quais são as variáveis macroscópicas daquele meu sistema, né? Então, quais são as variáveis que se modificam com a temperatura. Basicamente, é pressão e volume, né? Para a grande maioria dos sistemas, né? Os sistemas que a gente conhece no nosso dia a dia. No circuito é que tem a resistência, tá? Mas geralmente se for gás, líquido, sólido, geralmente é pressão e volume que varia, certo? E aí, o que acontece, né? Então, dado os primeiros termômetros, como é que o pessoal fazia? Né? Então, os primeiros termômetros que não eram tão precisos, né? A ideia era sempre você dizer o seguinte, que a temperatura, e aqui eu vou chamar de θ, tá? Ainda não vou chamar de T, porque existe uma certa diferença entre, digamos assim, a temperatura empírica e a temperatura teórica mesmo, tá? Então, vou deixar o T para a temperatura teórica, quando eu chegar um pouco mais, quando eu definir de forma um pouco mais precisa a temperatura, mas por enquanto vamos dizer o seguinte, que a temperatura empírica, certo? O pessoal sempre escrevia como sendo uma relação linear com a propriedade, tá? Com a propriedade do seu sistema, certo? Botei P de propriedade, tá? Não P de pressão, certo? Que propriedade é essa? Essa propriedade a gente chama de propriedade termométrica, tá? Termométrica. Ou seja, é aquela propriedade que você vai ver que vai se modificar no seu sistema, né? Então, por exemplo, se for o termômetro de mercúrio, a gente diz o seguinte, que o mercúrio, certo? Que está aqui, é a substância termométrica, substância termométrica, e
a altura, né? A altura aqui do coisa seria a propriedade termométrica, certo? Então, todo termômetro, ele teria essa propriedade, né? Tem um termômetro que a gente chama do gás a volume constante. O que é o volume do gás? O que é um termômetro de gás a volume constante? Você simplesmente prende o gás em um cilindro, né? Geralmente a gente coloca cilindro porque o gás às vezes atinge temperaturas muito altas, então é bom você deixar preso a temperatura, não, pressão muito alta, né? Então você deixar preso naquele cilindro de aço. E aí você pode medir aqui a pressão do gás, tá? Então, nesse caso, o gás é a substância termométrica e a pressão, né? E a pressão seria a propriedade termométrica, certo? Esse termômetro aqui em especial, né? Do gás a volume constante, é um termômetro importante para a história, que foi através dele que a gente descobriu que existe um zero de temperatura, né? Ou seja, existe um mínimo de temperatura, existe a menor temperatura possível. Não existe a maior temperatura possível, né? A temperatura máxima pode ir o quanto subir, né? O quanto de energia tiver o sistema pode subir, né? A não ser que você concentre toda a energia do universo em um único ponto, né? Aí seria a temperatura máxima que poderia existir, né? Que é o que o pessoal teoriza que aconteceu no Big Bang, né? No Big Bang estava toda a energia do universo reunido em um único ponto, né? Então ali foi um momento em que houve a maior temperatura na história do universo, né? Depois a energia começou a se espalhar, certo? Então a temperatura foi diminuindo, tá? Então vamos lá, beleza. Então todo sistema todo termômetro ele tem essa propriedade, né? Então a gente falou, né? Hoje em dia é mais comum a gente ter um termômetro aqueles de eletrônico, né? Que é aqueles digital, né? Entendeu? Se eu consigo desenhar aqui um negócio assim, ó. Certo? Então, esse termômetro digital, como é que ele é? Ele tem uma pontinha aqui de ferro, né? Mas, como eu falei para vocês, por trás aqui tem uma resistência, tá? E essa resistência está ligada aqui no circuito que mede o valor da resistência, né? Então, ou seja, a resistência aqui, o resistor, né? Perdão. O resistor, né? Que é o elemento, ele é a substância termométrica, tá? A substância que tem a propriedade que varia, e a resistência, né? A resistência seria a propriedade termométrica, certo? E a ideia era sempre você dizer o seguinte, que a temperatura seria uma relação linear com essa propriedade, tá? Então, poderia ser uma relação linear com o comprimento L, né? Se eu chamasse de L, poderia ser uma relação linear com o comprimento L aqui. Ou então seria uma relação linear com a pressão, né? Ou então uma relação linear com essa resistência, certo? Então, esse o pessoal media a temperatura sempre assim. E aí, calibrava o termômetro. Como é que você calibrava o termômetro? Era você determinar quem são essas duas constantes, certo? Então, vamos pegar aqui como exemplo, vamos pegar o de mercúrio mesmo, né? Mas a ideia é a mesma para qualquer um. Então, para você determinar essas duas constantes, você tem que saber, né, qual é o comprimento para uma determinada temperatura específica, certo? Aliás, dois comprimentos, né? Teria que ter um comprimento, dois comprimentos para essas duas temperaturas específicas, tá? E aí, né? Ou seja, a gente teria que para a gente calibrar esse termômetro, teria que ter um sistema, uma temperatura que a gente sabe que temperatura é aquela, a gente bota o nosso termômetro, certo? E mede aquele comprimento. Depois faz essa mesma coisa para outra temperatura e mede esse novo comprimento, tá? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente precisa ter um sistema que sabe que temperatura exata ele está, certo? E aí esse sistema, né, que a gente chama um ponto fixo, né? Vocês devem lembrar lá do ensino médio, né? Que
a gente sempre usa dois pontos fixos, né? E era o que o pessoal usava antigamente também, né? Que era o quê? O ponto de fusão, certo? O ponto de fusão da água. Lembrando, o que é o ponto de fusão, né? É quando a água está virando gelo ou o gelo está virando água, né? A gente sabe que isso sempre, na pressão atmosférica, tá? Ele sempre está a uma mesma temperatura, certo? Na pressão atmosférica. Que na escala Celsius é definido como sendo zero, certo? E o ponto de ebulição, né? Que é o ponto em que a água começa a evaporar, né? Que na escala Celsius a gente decidiu que ia ser, a gente não, o Celsius, né? Decidiu que ia ser 100 graus Celsius, tá? Mas, assim, isso foi uma decisão, tá? Então, poderia ser qualquer valor, certo? Não é à toa que existe a escala Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit, o ponto de fusão, o cara decidiu que ia ser 32, e o ponto de ebulição, ele decidiu que ia ser 218, certo? Completamente aleatório, né? E assim, e de fato, isso aqui você pode criar, tá? Então, as primeiras escalas de temperatura, tanto que a gente não diz que não são temperaturas absolutas, por quê? Porque elas dependem do sistema em que você está calibrando, certo? E assim, depende muito do que você adota, né, dos numeral, né? Então, assim, você poderia criar uma escala de temperatura, certo? Então, você criar uma escala de temperatura é você estabelecer o valor desses dois pontos fixos, tá? Esses dois pontos fixos. Então, por exemplo, vou criar aqui a escala de temperatura Leandro, certo? Então, e aí eu posso definir. Então, por exemplo, ponto de fusão. Então, o ponto de fusão vai ser a minha idade, sei lá, 33. Então, vou decidir que 33 é na escala Leandro, é o ponto de fusão da água, certo? E o ponto de ebulição, vou colocar aqui a minha altura em centímetro, 169. Pronto. E aí eu criei a escala Leandro, certo? Então qualquer um poderia criar a sua escala, certo? Nessas temperaturas empíricas, tá? Daqui a pouco eu vou falar a escala de temperatura absoluta, né? A escala Kelvin, como foi que ela surgiu, certo? Então, beleza. Então, basicamente, o que era calibrar um termômetro, né? Era você fazer isso. Você coloca o termômetro nessa... Você cria dois sistemas, né? Um de tal forma que esteja água em fusão, né? E outro em água em ebulição. Então, você sabendo aqui as temperaturas, sei lá, zero, ou você quer calibrar na escala Celsius, e 100, aí você determina o comprimento, né? E aí você mede mesmo, né? Você bota o termômetro lá e mede, sei lá, por aqui deu 2 centímetros, e aqui tinha dado, vamos botar 10 centímetros, certo? Então, com isso, né? Com esses dois valores, você determina aqui em A e B, tá? Não vou determinar aqui porque é só para a gente entender um pouquinho de como é que surgiam as primeiras temperaturas, certo? E era assim, tudo bem? Basicamente era desse jeito, bem rudimentar mesmo, tá? E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que esse tipo de criar um termômetro, né? Ele não era tão preciso. Por quê? Porque você está assumindo que a sua propriedade, certo? Ela sempre depende linearmente com a temperatura, o que não necessariamente é verdade, tá? Nem toda propriedade depende linearmente com a temperatura. A gente viu, por exemplo, que a resistência, né? Se fosse calibrar um termômetro desse jeito, certo? Isso aqui ficaria um termômetro muito impreciso, né? Porque hoje a gente sabe que a resistência, na verdade, ela depende de uma forma mais precisa, ela depende de uma forma quadrática, tá? Isso aqui ainda é uma aproximação, né? Se você for ver mais precisamente, pode ser funções mais complicadas ainda, tá? Então, assim, então começou a surgir a necessidade de procurar, certo? Formas mais padronizadas de você
de você medir temperaturas, né? Certo? E que não dependa do termômetro, né? Então, o que o pessoal notava é que que essas propriedades aqui dependiam do termômetro, né? Se você calibrava um termômetro, você ia medir uma determinada temperatura no termômetro, dava um valor. Em outro termômetro, dava um valor levemente diferente, né? Devido a essas várias imprecisões. E aí começou a surgir a necessidade de padronizar, certo? E aí, como é que o pessoal padronizou? Né? Então, eles viram que o melhor termômetro para padronizar era o termômetro de gás, certo? O termômetro de gás a, a pressão constante, tá? Então, o termômetro de gás a pressão constante, você sempre deixa um gás aqui, aliás, a volume constante, né? Você deixa um gás preso no recipiente. Aliás, é um termômetro de gás a pressão constante mesmo, tá? Então, você sempre deixa um gás submetido à mesma pressão. Vou voltar assim, ó. Como é que você sempre submete um gás à mesma pressão? Basta você botar um êmbolo e sempre fazer o mesmo peso aqui em cima, tá? Então, o gás está sempre submetido a uma mesma pressão, certo? E aí, a substância termométrica seria o volume, tá? Seria o volume. Foi que eles perceberam que essa temperatura aqui, certo? Ela realmente ela era bem mais precisa, né? Ou seja, de fato a temperatura ela parecia ser linear com o volume, certo? Então, ela era bem precisa. E o que foi mais importante ainda, né, para criar esse termômetro mais preciso, eles viram o seguinte: quanto menor era a pressão que você fazia aqui, certo? Então, quanto menor fosse a pressão, os termômetros, as medições do termômetro ficavam precisas, né? Então, se você fizesse um termômetro desse com vários tipos de gás, sei lá, com hidrogênio, né, com gás hidrogênio, ou com gás oxigênio, né, ou com os gases nobres, né, o hélio, enfim, os outros gases nobres, certo? Você ainda tinha aquela diferença que eu falei para vocês, tá? Mas se você fizesse isso quando a pressão fosse cada vez menor, certo? Então, você faz isso com a pressão tendendo para zero, tá? Esses termômetros, a leitura deles coincidia, né? Então, ou seja, ele lia com os termômetros de hidrogênio, de oxigênio e depois de hélio, certo? Quando está na pressão aqui. Depois fazer essas mesmas medidas com a pressão de cada um tendendo para zero. Ele via que a temperatura de cada um teria com o mesmo valor, tá? E aí, com isso foi surgindo a ideia, né, de uma escala absoluta, certo? De um termômetro que não depende do material, né? Porque independentemente do material, se eu fizesse a pressão tender para zero, né, com pressões cada vez menores, eu ia obter exatamente a mesma leitura, certo? O que é essencial para a ciência, né? Tem que ser padronizado, tá? O que se pode ser feito no laboratório tem que ser feito em outro, né? Então eles estabeleceram esse termômetro, né? Que era para definir já uma escala de temperatura padronizada, né? Que aí, essa escala de temperatura, né, primeiramente ficou conhecida como sendo a escala de temperatura de gases ideais, tá? Por quê? Porque qualquer gás, quando a pressão tende para zero, tende a ser um gás ideal, certo? E depois a gente viu que essa temperatura dos gases ideais foi o que a gente chamou da temperatura absoluta, né, da escala Kelvin, certo? Porque a gente viu também que poderia existir uma temperatura zero, né? Como foi que eles viram isso, da temperatura zero? Né? Eles viram também usando o termômetro de gás, tá? Mas agora já era o termômetro de gás a volume constante. O que é o termômetro de gás a volume constante? Você tem aqui um cilindro, né? Que você mede a pressão. O gás está preso nesse cilindro, certo? E o volume não varia, né? O volume sempre é fixo. E você vai esquentando ou
ou resfriando esse cilindro, e aí você pode ver, né, como é que a pressão depende da temperatura, tá? Pressão, temperatura. E o que que eles viram, né? Fazendo aquela mudança, né? Vou botar aqui o AP mais B, certo? O que que eles viram? Outra coisa, né? Além disso aqui, que eles viram que se a pressão tendesse para zero, os termômetros ficaram todos iguais, independentemente do material, eles viram também o seguinte, que existia uma temperatura em que a pressão zerava. E o mais impressionante é que essa temperatura em que a pressão zerava era a mesma para todos os gases, tá? Era a mesma para todos os gases. Então, se eu fizesse um termômetro desse, usando aqueles mesmos gases, de hidrogênio, do gás oxigênio e do gás hélio, certo? Então, eles viram o seguinte, que esses gases aqui, certo? De acordo com que você ia diminuindo a temperatura, né? Ou seja, colocando em contato com sistemas cada vez mais frios, eles viam que eles tendiam para o mesmo ponto, certo? Mesmo ponto. Na escala Celsius, esse ponto era aproximadamente menos 273, certo? Real Celsius. E foi quando começou a surgir a ideia de que de se fazer, né, criar uma escala, certo? De temperatura absoluta, em que o zero seria nesse menos 273, certo? E aí foi como surgiu a escala Kelvin, né? A escala Kelvin, a temperatura em Kelvin, né? Ela nada mais é do que a temperatura em Celsius subtrair esse valor aqui de temperatura que ele tende, né? Deixa eu só pegar o valor exato, porque não é exatamente 273. É 273,15. Certo? Então foi assim que criaram a escala Kelvin, né? Então eles criaram, só que com a seguinte condição, que o zero Kelvin seria esse zero, certo? Em que seria a menor temperatura que o gás poderia atingir, certo? E aí, né? O pessoal imaginava que era a menor temperatura que qualquer sistema poderia atingir, hoje a gente sabe que isso é verdade, né? A menor temperatura que qualquer sistema pode atingir, certo? E que o tamanho do grau Kelvin é o mesmo tamanho do grau Celsius, tá? Então foi assim que surgiu a escala absoluta, né? O pessoal descobriu que tinha uma temperatura mínima para atingir, né? Que era a temperatura em que a pressão do gás ia zerar, certo? O que significa a pressão do gás ia zerar, né? O gás ia deixar de exercer força aqui na parede. O que significa dizer? Que o gás ia parar, né? O gás que estava em movimento aqui ia simplesmente parar. Então, quando ele para, ele deixa de se chocar na parede. E a pressão tende para zero. Então, por isso que surgiu a ideia de que no zero Kelvin, certo? Que é quando para completamente, certo? As partículas param completamente, seria o zero absoluto, né? A menor temperatura que pode existir, certo? E hoje hoje a gente sabe que de fato é isso que acontece, né? Na verdade, só para ser um pouco mais preciso quanticamente, quando atinge o zero Kelvin, o seu sistema encontra-se no estado que a gente chama do estado fundamental. É o estado de menor energia que ele pode ter, né? E nesse estado de menor energia, a gente pode dizer que não existe nenhuma forma de vibração, né? Realmente, todas as partículas ocupam o menor estado de energia que pode ter e não existe nenhuma energia ali em excesso a mais, tá? Então, de fato, é isso que acontece, né? No zero absoluto, certo? Então, vamos lá. Uma coisa importante que a gente tem que aprender, lógico que assim, só falando aqui do ponto de vista histórico, né? Como é que o pessoal foi descobrindo, como é que a gente descobriu o zero absoluto, né? Como é que a gente criou a escala absoluta de temperaturas, certo? Mas do ponto de vista prático, o que a gente precisa saber em relação à escala de temperaturas é como mudar de uma escala para outra, tá? E para mudar de uma escala para outra, é só lembrar que elas sempre têm uma relação linear entre elas, tá? Então, do ponto de vista prático, eu sempre gosto de fazer o seguinte, para transformar de uma escala de temperatura em outra. Vamos supor que você queira mudar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, né?
Você tem que saber os dois pontos fixos, né? A gente já sabe que o 0 em Celsius equivale ao 32 em Fahrenheit. O 100 em Celsius equivale a 218 em Fahrenheit, certo? Acho que é 218, mas deixa eu verificar aqui, né? Vai que eu... 212, tá? Eu errei. 212. 212. Pronto, então, para você transformar de uma temperatura em outra, eu vou fazer aqui para Celsius e Fahrenheit, mas a ideia é a mesma para qualquer escala, né? Então, a gente faz uma regra de três. Como existe uma relação linear entre elas, né? Então, lembrando, né? Então, seja qualquer propriedade, certo? A gente sempre diz que é uma relação linear com aquela propriedade, né? Fahrenheit. Certo? Aqui seria uma linha, mesma propriedade, um belinho. E aí a gente consegue, então a gente acaba achando uma relação linear entre essas duas temperaturas, tá? E para a gente achar isso, essa é uma matemática complicada aqui, eu vou deixar de lado. Vamos só ver aqui a parte prática, né? Então, a gente faz simplesmente uma regra de três. A gente diz o seguinte, ó, que esse intervalo aqui de temperatura maior tá para esse intervalo de temperatura menor, ó, aliás, maior também, na outra escala, assim como esse intervalo de temperatura menor, em uma escala, tá para esse intervalo de temperatura menor na outra escala, tá? Então, ou seja, é uma regra de três mesmo, tá? Diz que esse intervalo de temperatura, o que é esse intervalo de temperatura? 212 menos 32, certo? Tá para, né? Então, você pode fazer aquela regra de três com os pauzinhos, ou então pode fazer uma razão aqui, que é a mesma coisa, no fundo, né? No fundo é a mesma coisa. Tá para esse intervalo de temperatura, então 100 menos zero, assim como esse intervalo de temperatura menor, que é TF menos 32, tá para TC menos zero, tá? Então, esse tá para esse, assim como esse tá para esse, tá? Eu estou fazendo Celsius Fahrenheit, mas qualquer que seja a temperatura, o raciocínio é sempre o mesmo. Então, vai ficar o quê? Ó? 212 menos 32 dá 180. 100 menos zero dá 100, né? Aqui vai ficar TF menos 32, certo? E aí, ó, posso fazer isso aqui. Ah, sobre TC, né? Aí errando aqui, sobre TC, certo? Aqui, esse 18, aliás, 180 sobre 100, eu posso cortar 2 zeros, então fica 18 sobre 10. 18 sobre 10 eu posso escrever como sendo 9 dividido por 5, né? Eu fico por 2, 9 dividido por 5. Passo o TC multiplicando, então vai ficar 9 quintos vezes TC, isso é igual a TF menos 32. Então aqui eu já tenho uma relação, né? Entre a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit, tá? Então, se eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit, posso usar essa formulazinha. Ou então, eu poderia usar o mesmo raciocínio saindo daqui, certo? E essa mesma forma aqui você vai usar de qualquer escala para outra, certo? Qualquer escala para outra você usa isso aqui, né? Mas porque se eu criei, eu não tinha criado na escala Leandro, né? Então, eu poderia fazer a mesma coisa aqui para a escala Leandro, né? Só que na escala Leandro aqui é 33 e aqui é 169. Vamos fazer esse mesmo processo aqui, tá? Então, eu transformarei ele aqui, temperatura Leandro na temperatura em Celsius. Posso fazer isso também, tá? Uma coisa importante aqui nessa equação, né, é que eu transformo de Fahrenheit para Celsius. A gente vai observar o seguinte, que ela é diferente das mudanças das outras variáveis na física, né? As outras variáveis na física é só um fator multiplicativo, tá? Aqui tem um termo que a gente soma também, né? Que é bem diferente. Então, por exemplo, se eu quero transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, certo? 1 metro por segundo são 3,6 quilômetros por hora, né? Então, ou seja, sempre é só um fator multiplicativo, né? Não tem, né? 3,6 mais 2 alguma coisa. Não existe isso, né? É só um fator multiplicativo, tá? Temperatura não. Temperatura, nessas temperaturas que a gente chama de empírica, né? Que é a Celsius, Fahrenheit e tal,
ela tem, geralmente, esse outro fator aqui, certo? E tudo decorre lá daquela, que a gente viu no começo, né? Da forma que elas foram definidas lá atrás, tá? Dependendo de dois pontos fixos, certo? E aí fica o seguinte, beleza, então uma coisa que a gente tem que observar é que o tamanho do grau Fahrenheit ele é diferente do tamanho de 1 grau Celsius, certo? Então, se você pegar aqui duas temperaturas e subir uma pela outra, é fácil de ver o seguinte, que a variação de temperatura em Fahrenheit vai ser sempre 9/5 da variação de temperatura em Celsius, certo? O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que um grau Celsius, o tamanho de 1 grau Celsius, vai ser 9/5 de 1 grau Fahrenheit, tá? Quando você varia 1 grau Celsius, na escala Fahrenheit você vai variar 9/5, né? O que é 9/5? Só para a gente ter uma ideia. 9/5 é 1,8, né? Então, quando você varia 1 grau Celsius, na escala Fahrenheit você varia 1,8 grau Fahrenheit. Certo? E a gente vai ver que é por isso que a maioria das equações da física a gente não pode usar nem na temperatura em Celsius nem na Fahrenheit, né? A gente tem que usar na temperatura Kelvin, certo? Todas as equações que a gente escreveu em relação à temperatura Kelvin, né? Porque ela é a temperatura absoluta, tá? Certo? Como a gente viu, ela é mais precisa. Se a gente lembrar da formulazinha da temperatura Kelvin, como foi definido, certo? A temperatura Kelvin foi definida assim, ó, mais 273,15. Certo? Observe que a variação do grau Kelvin em Kelvin é a mesma variação do grau em Celsius, tá? Certo? Isso aqui não é coincidência, não. Isso aqui foi intencional, certo? A temperatura Kelvin ele foi escolhido intencionalmente de tal forma que o tamanho do grau em Kelvin seja o mesmo tamanho do grau em Celsius, certo? Para facilitar, né? A temperatura em Celsius já era o que a gente adotava, certo? Quase o mundo todo adotava. Tudo bem? Caiu um pouco aqui, né, a internet. Era mais ou menos o que o mundo todo adotava já. Então, quando eles viram que podia criar essa temperatura absoluta, né? Por que a gente chama de absoluta? Porque não depende do termômetro, né? Que é o termômetro de gás, a pressão constante quando a pressão tende para zero, certo? Basicamente, essa é a definição da temperatura absoluta, certo? E, então, por isso que a gente chama de absoluto, né? Porque não depende do gás, certo? É mesmo para tudo. E a gente escolheu o tamanho do grau dele, mesmo tamanho do grau Celsius, né? É por isso que tem algumas formulazinhas. Toda equação que a gente vê aqui em termodinâmica, você tem que usar necessariamente em Kelvin, necessariamente. Mas tem algumas equações que dependem de variação. Então, quando depender de variação de temperatura, pode ser tanto em Kelvin quanto em Celsius. Por quê? Porque em variação elas são iguais, certo? Nunca pode ser em Fahrenheit, tá? Por quê? Porque muda esse fatorzinho aqui, certo? Então, lá nos Estados Unidos, né, que o pessoal usa temperatura em Fahrenheit, as equações físicas sempre vai ter que ter esse fator aqui para corrigir essa diferença na variação, tá? Mas eu acho que as equações ele vem em Celsius também, né? Eles usam Fahrenheit só no dia a dia, né? Eles usam Fahrenheit no dia a dia, mas quando eles vão estudar física, acho que eles estudam em Celsius mesmo, certo? Porque é bem mais fácil. Tudo bem? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui um pouco essa ideia dos termômetros, certo? Na escala Kelvin, né? Então a gente poderia, que a gente definiu o zero de temperatura quando a pressão for zero, né? Então se eu pegar aquela equaçãozinha assim, ó, AP mais B, quando a pressão é zero, isso aqui levaria a minha temperatura em Kelvin zero, certo? E aí o que acontece? O que significa dizer? Não vou entrar em muitos detalhes aqui não, tá? Mas basicamente significa dizer que esse B é zero, certo? Ou seja, a minha temperatura em Kelvin, eu só preciso, naquele termômetro, né, de gás,
quando a pressão tende para zero, eu só preciso descobrir um parâmetro. Então, eu só preciso ter um ponto fixo, não preciso ter dois pontos fixos. Tá? Eu só preciso ter um ponto fixo. E aí, qual seria esse um ponto fixo? Né? Então, poderia tanto ser o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão. Mas, na prática, qual é que a gente usa? A gente usa o que a gente chama do ponto triplo. O que é o ponto triplo? O ponto triplo é o único ponto que pode coexistir água, gelo e gás, tá? A gente consegue criar um sistema que coexiste água, gelo e vapor d'água em equilíbrio, certo? Existe um único ponto, certo? Um único. Se você conseguir criar esse sistema, você, com certeza ele vai estar numa temperatura específica, tá? Essa temperatura, eu vou até colocar aqui, ver se eu acho o valor dela aqui. Temperatura do ponto triplo, eu só acho que. Pronto, a temperatura do ponto triplo é definida como sendo 273,16 Kelvin. Tá? Essa é a temperatura do ponto triplo, né? Se a gente for reparar bem, né? Ó, a temperatura do ponto triplo é 0,01 Celsius, né? Quase zero Celsius, mas não é exatamente zero, né? E essa é a temperatura que a gente usa para calibrar, tá? Quando a gente cria esse sistema, a gente sabe necessariamente que esse sistema está com certeza nessa temperatura. Se você criou, você está nessa temperatura. Aí tem várias estratégias de como criar, né? Não convém aqui a gente saber como é que cria isso. Mas tem várias estratégias de como você cria esse sistema que tem água, gelo e vapor de água em equilíbrio, certo? E lembrando, né, esse sistema ele não existe em qualquer temperatura, quer dizer, qualquer pressão, né? Esse sistema, ele, tipo, na nossa pressão, um ATM, não existe, certo? Não existe esse ponto triplo. O ponto triplo acontece numa pressão específica e numa temperatura específica, certo? A pressão eu não vou saber decorar, tá? A pressão, eu acho que nem o livro dá aqui também, mas é uma pressão, se eu não me engano, é uma pressão um pouco menor do que um ATM. Não é a pressão de uma atmosfera, é um pouco menor, certo? Mas aí você tem que criar esse sistema e aí você calibra, certo? Quando você calibra, você acaba vendo que para você determinar a temperatura, ele é assim, ó. É 273,16 vezes a pressão dividido pela pressão no ponto triplo, a gente chama de 3. Acaba sendo essa equaçãozinha aqui para a gente descobrir a temperatura na escala Kelvin. Certo? Alguma dúvida? Bom, vamos fazer o seguinte. Por hoje a gente fica por aqui, certo? A gente viu essa história de termômetros, né? De como é que surgiu essas escalas de temperatura que a gente conhece hoje, certo? Na prática, o mais importante é saber, é entender, né? Como é que surgiu a escala absoluta, né? Por que a gente chama de absoluta? Porque não depende do termômetro, né? De um termômetro para outro, certo? Como é que a gente transforma, né? De uma temperatura para outra e entender que, né? Que todas as equações da física a gente tem que usar em Kelvin, né? Que a gente vai ver, todas as equações que a gente vai ver, certo? Se for variação, a gente pode usar em Celsius também, certo? Isso foi o mais importante que a gente viu da aula de hoje, né? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? E aí, próxima aula, a gente continua estudando a temperatura e vamos estudar a parte de dilatação térmica, certo? Então, uma boa noite, Gabriel. Até quinta-feira, né? Que é a nossa aula. Boa noite, até quinta.